convidar os irmãos a mais uma vez abrirem a sua Bíblia no Salmo de número 119. Lá no versículo 11. É interessante que em momentos como esse que nós estamos vivendo, quem nós somos, ou aquilo que nós temos dentro de nós, como disse o Senhor Jesus, é muito evidenciado pela nossa fala, pela nossa palavra, por aquilo que nós falamos e pela maneira como falamos. A fala revela muito a pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito de meditar nela, e às vezes eu a uso como vou usá-la agora. Ela diz o seguinte: você pode enganar algumas pessoas por muito tempo, você pode enganar muitas pessoas por algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas todo o tempo. Não adianta, a nossa fala acaba nos entregando uma hora ou outra, o que a psicanálise chama isso de ato falho, o ato falho, quando a pessoa fala algo, nada não, deixa para lá, é o ato falho. A pessoa fala sem perceber, e não só com a fala, muitas vezes com atitudes e gestos. Mas bom, eu quero falar de palavra hoje. E o Salmo 119, como eu disse na nossa leitura litúrgica, ele é um salmo que exalta a lei do Senhor, exalta a palavra do Senhor e nos exorta, nos anima, nos impulsiona, tenta nos dar ímpeto para buscar essa palavra para a nossa vida. E nesse versículo 11 e no versículo 13, que são os dois versículos que eu quero refletir com os irmãos nos minutos que nós temos aqui, uma vez que nós somos obedientes, estamos cumprindo todas as determinações governamentais, nós temos um tempo determinado e vamos cumpri-lo. Esse texto do versículo 11 e do versículo 13 é muito significativo, porque fala da palavra de Deus e fala sobre esconder essa palavra, esconder ou guardar. Algumas versões dizem: guardei a tua palavra. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, o que nós guardamos. A gente só pode dar para alguém aquilo que a gente tem guardado, Então é em cima disso que eu quero refletir com os irmãos. Versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. No 12 ele adora a Deus, ele diz: bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus, Pai querido e amado, ó Deus, a tua igreja está reunida, meu Senhor, neste momento, para meditar na tua palavra, Senhor, para receber a pregação da palavra do Senhor. E, ó Deus, cabe a mim essa responsabilidade de compartilhar com os meus irmãos e irmãs aquilo, Senhor, que está no teu coração, Senhor, para nós. Senhor, esta palavra tocou o meu coração, falou comigo. E, ó Deus, como sempre tenho dito, Senhor, o profeta, ó Deus, aquele que anuncia a tua palavra, não é alguém que é portador de uma mensagem, mas é sobretudo alguém que é portador de uma experiência. E, ó Deus, a tua palavra nos faz sentir primeiro aquilo, ó Deus, que o Senhor está dizendo, para que depois possamos transmitir, para que depois possamos comunicar e os nossos irmãos também sintam e recebam, ó Deus, o impacto desta palavra. Se a tua palavra, ó Deus, não surtir efeito na vida daquele que a prega, ela não alcançará também, ó Deus, o coração daqueles que o ouvem, porque não há graça, não há vivência. Senhor, em nome de Jesus, usa-me como teu instrumento, para a glória do teu santo nome, e fala com a tua igreja, reunida aqui neste templo, e nos assistindo pelas redes sociais, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, este salmo, como eu disse, que exalta a palavra de Deus, nos ensina algumas coisas preciosas sobre a importância da palavra para a nossa vida.
né? O que é que a palavra tem que significar para nós? Qual é o peso que essa palavra deve ter na nossa vida? Por que ela deve ter esse peso tão grande para nós e para quê? Né? Então, há um quê, um porquê e um para quê. O que é que tem que ser prioritário na nossa vida? A palavra do Senhor. Porque não há outra maneira de conhecer ao Deus eterno senão pela sua revelação. O que nós conhecemos de Deus é o que Ele permitiu que nós conhecêssemos, é o que Ele revelou para nós, porque Ele é tão grande, tão transcendente, tão além da nossa capacidade de entender na condição de pecadores, que se Ele se revelasse plenamente, a gente não conseguiria captar. Então Deus revelou-se na medida que nós podíamos conhecer. É por isso também que a Bíblia é chamada de revelação progressiva, né? Deus vai se dando a conhecer gradativamente e vai dando a conhecer o seu plano também gradativamente. A revelação de Deus vai se revelando de maneira progressiva, né? Quando a gente vai ler o Êxodo, Levítico, Números, Deus está estabelecendo algumas normas que já nos dias de Davi são acrescentadas com outras coisas, com alianças, com promessas do Senhor, assim como também o Senhor faz com Abraão, e mais tarde o Senhor vai falar através dos seus profetas, e por fim Ele cumpre tudo aquilo que Ele veio revelando na antiga aliança em Jesus, e a partir de Jesus Deus complementa toda a sua revelação que se encerra no Apocalipse. Então tudo que nós podemos conhecer de Deus está na sua palavra. Não há outra maneira de conhecer a Deus senão pela sua palavra. As experiências humanas, as experiências religiosas, as experiências místicas, ou seja, espirituais, podem ser muito gostosas, muito agradáveis, chorar na presença de Deus, profetizar, orar em línguas, e são de fato preciosas e importantes, né, para aqueles que creem na contemporaneidade dos dons espirituais, como nós, muito preciosas. As manifestações espirituais de Deus em nosso meio, a manifestação do Senhor de maneira perceptível em nosso meio é maravilhoso. Mas, irmãos, não é o que revela o nosso conhecimento de Deus. O que revela o nosso conhecimento de Deus é a sua palavra. Porque em todos os meios religiosos, em todos os segmentos religiosos, as pessoas têm as mesmas sensações que nós temos aqui. E a doutrina é diferente aí, né? A doutrina é diferente. Então, o que é que faz com que alguém possa declarar que de fato conhece o seu Deus? É o fato de ele conhecer a doutrina do seu Deus. O que é doutrina? Doutrina é ensinamento. A palavra doutrina significa ensinamento. Então, ele conheceu o ensinamento do seu Deus, o que o seu Deus disse. E é interessante, irmãos, porque se você pergunta para muitas pessoas, elas são capazes de te explicar exatamente o que é que elas entendem sobre o seu Deus, o que é que o seu Deus disse. Se você conversa com alguém que é um muçulmano devoto, ele sabe te explicar as suras do Corão. Se você conversa com um judeu ortodoxo, ele sabe te explicar cada uma das leis e te dizer o porquê dessas leis. Se você conversa com um cristão devoto e piedoso, igualmente, ele sabe te explicar cada uma das facetas, das características do Evangelho e o porquê do Evangelho. Não é meramente pelo que ele sente, é pela convicção que ele tem. E bom, o nosso Deus, por que eu estou dizendo isso? Porque experiências religiosas todos têm, mas o conhecimento do Deus da Escritura, para nós, é o que de fato é fundamental, e é o que a Escritura diz isso o tempo inteiro. Até as nossas experiências espirituais têm que ser subordinadas à Bíblia. A palavra diz que quem profetiza tem que profetizar conforme a palavra, né? A gente só sabe do falar em línguas por causa dos textos bíblicos que ensinam isso. A gente só sabe do dom de cura, do dom de revelação, qualquer outro dom que a gente conheça, porque a Bíblia nos ensinou sobre esses dons. Então, conhecer a Bíblia, ou seja,
Guardar a Bíblia no coração, ou como diz a versão revista e corrigida, escondê-la no nosso coração, é o que nós devemos fazer. Nós precisamos esconder, irmãos. Você só esconde algo valioso. Você só esconde algo, por exemplo, aquele chocolate que você não quer que o seu marido coma. Você quer comer sozinha depois, ou você não quer que a sua esposa coma, você quer comer sozinho. Você esconde com o miserável machado, não é verdade? Aquela coisa que você. E olha o tamanho do tesourão. O André tem escondido bastante coisa, né, André? Ele está até fazendo assim. Ai, Senhor Jesus, muito bom poder a gente se alegrar na presença de Deus até com isso, né? A palavra do Senhor é tão maravilhosa que ela traz para nós esse tipo de coisa. Tudo aquilo que a gente entende que é valioso para nós, né? Porque é o seguinte: o que é valioso para mim pode ser amanhã, e tem coisas que serão valiosas para mim a vida inteira. Talvez um carro pode ser algo muito maravilhoso para mim, mas depois que eu comprar aquele carro, eu falo: meu Deus, que bomba que eu comprei, que carro bom, né? A gente às vezes descobre isso. A gente que tem carro aí já deve ter passado, quase todo mundo já deve ter passado por essa experiência. A gente fica encantado com o carro por causa da estética e depois fala: Senhor Jesus, por que o Senhor me livrou dessa? Eu fico imaginando Jesus falando: é ruim, você precisava aprender, né? O Senhor olhando para nós. Então, a gente tem coisa que a gente ama e deixa de amar. Tem coisa que a gente considera valiosa e depois deixa de considerar. Mas tem coisas que serão valiosas para nós o tempo inteiro, a vida inteira, até o último sopro de vida que nós tivermos serão valiosas para nós, como por exemplo, família. Digo para as pessoas saudáveis, né? As pessoas mentalmente saudáveis, espiritualmente saudáveis, emocionalmente saudáveis. Família, irmãos, é um patrimônio que não tem preço. Vale mais que qualquer coisa. Vale mais que qualquer coisa. Família é algo extremamente valioso e nós procuramos esconder, proteger, guardar, né? São coisas que nós procuramos guardar no nosso coração sempre. E a palavra do Senhor, você tem que há pessoas, como eu disse, né, que também podem deixar de considerar sua família valiosa. Infelizmente, isso pode acontecer, e também, infelizmente, nos nossos dias, isso é muito comum. Por que nós precisamos guardar? Porque guardar a palavra de Deus no nosso coração, ou esconder a palavra de Deus no nosso coração, nos faz abençoados. O Salmo 1, versículo 2 diz que é bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que guarda a lei do Senhor e que medita. É bem-aventurado, é abençoado. A bênção vem por meio da revelação de Deus. Porque a revelação de Deus, irmãos, traz contentamento para a vida. A revelação de Deus, a palavra do Senhor, precisa ser guardada no nosso coração, porque quando ela é guardada no nosso coração, ela nos faz abençoados. E onde está a bênção? Em saber que tudo que Deus me revelou vale mais do que qualquer coisa de ruim que eu possa estar passando hoje. Eu nunca vou trocar a revelação de Deus, ou o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, pelas dores que eu sinto hoje. A palavra de Deus vai sempre continuar sendo a principal riqueza da minha vida, porque eu sei que o que eu estou sentindo hoje, que seja o que quer que seja que eu esteja sentindo, a dor, porque geralmente eu estou falando aqui de coisas ruins, a dor, a raiva, a indignação, tudo isso vai passar um dia, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Por isso a palavra do Senhor tem que ser guardada, porque o Senhor Jesus disse: olha, vai passar o céu e a terra, mas a minha palavra nem a pau, Juvenal, não passa. A palavra do Senhor jamais passará. A palavra do Senhor dura para sempre. Os nossos sentimentos são voláteis. O nosso sentimento é como álcool, evapora assim, ó. Muito volátil, ele muda de um estado para o outro muito rápido. Você pode estar rindo, alegre, mas alegre demais, feliz, rindo, brincando, e o seu sentimento muda num segundo. Basta receber uma notícia como seu pai faleceu. Acabou, irmão. A alegria acaba em um segundo. Os nossos sentimentos são assim.
mas a palavra do Senhor é eterna. E a bem-aventurança dos salvos, dos santos, dos fiéis em Cristo está em saber que o Deus que tem uma palavra eterna sempre cumprirá a sua palavra e nunca deixará que ela volte vazia. No tempo dele, mas vai cumprir. O problema nosso é que a gente da nossa geração é a geração do fast food, né? A gente gosta de tudo rápido. Eu lembro de compartilhar com os irmãos aqui das nossas experiências com conexão de internet há uns 15 anos atrás. Rede de AOAC, né? Aquele barulho. Você ficava lá meia hora para conectar. Hoje, se o seu celular demora 5 segundos para abrir o aplicativo, a gente já fica irritado. Nós somos assim, a cultura está deixando a gente assim, os nossos dias estão nos deixando assim. Só que o nosso Deus não está subordinado à nossa cultura. O nosso Deus não responde em 5 segundos. O nosso Deus não é 4G nem 5G. Ele é tudo quanto é G que você pode imaginar, só que ele revela na hora que ele quer, ele faz na hora que ele quer, porque além dele ser o Deus de toda revelação, ele é o soberano Senhor dos céus e da terra, e tudo está subordinado ao tempo dele. Tudo está subordinado ao tempo dele. Então nós precisamos guardar essa palavra que não muda. Os tempos mudam, irmãos, mas a palavra não muda. O que era pecado na época dos meus bisavós é pecado hoje. E vai continuar sendo pecado, não importa quão moderno o mundo fique. Vai continuar sendo pecado. O pecado não deixou de ser pecado porque o mundo ficou diferente. O que a Escritura diz que é pecado e ponto. Por isso eu preciso ter essa palavra escondida, esse tesouro de Deus que é a sua palavra, escondida no meu coração. Eu também preciso guardar essa palavra, porque eu não quero pecar. Por que guardar a palavra no coração? Para eu não pecar, né? É o que ele vai dizer logo na sequência: para eu não pecar contra ti. Eu só vou saber o que desagrada a Cristiane, o que desagrada o Vanderlei, a Lucinei, o Luiz Américo, ou qualquer um dos irmãos aqui, se eu souber o que agrada, né? Se eu sei que uma pessoa ama uva passas, eu vou orar por ela, então, e vou dar uva passas para ela, não é verdade? Tem gente que põe uva passas em tudo quanto é coisa, tem gente que odeia, pede um lanche e o cara fala, completo? Não, sem passas, né? Porque não gosta. Se eu sei que a pessoa gosta, não esquenta a cabeça. Quando eu sei que a pessoa não gosta, eu falo, tira. Porque eu quero agradar. Se eu quero agradar, né? Se eu quero irritar, eu falo, enche de uva passa, né? Só para dar um exemplo bem simples. Enche de uva passa que eu vou fazer esse miserável passar raiva hoje. Por que guardar? Porque eu não quero pecar. Pecar é errar o alvo. A gente peca contra os outros quando a gente erra o alvo. Às vezes eu quero agradar e a minha atitude acaba desagradando, né? É o caso da uva passa de novo. Eu quero agradar alguém, a pessoa fala, nossa Deus, estou com fome, eu queria tanto comer um X, tudo e mais alguma coisa, né? E aí você fala, poxa, vou fazer uma surpresa. Só que você não sabe que a pessoa não gosta da uva passa. Aí você traz o X tudo e mais alguma coisa para ela, e você está querendo agradar, mas a hora que ela vê a uva passa, a cara condena. Ela pode estar falando, nossa, que legal, mas a cara deixa, né, é evidente que não foi legal. Se isso é possível com qualquer ser humano, né, nós podemos errar o alvo com uma pessoa, ou seja, pensando que eu estou agradando e eu acabo não agradando. Com Deus é muito mais, irmãos. Deus tem um alvo, Deus tem coisas que Ele agrada. A palavra do Senhor diz que 1 de João 2, que a gente meditou aqui, 1 de João 2, 15 a 17, o versículo 17 vai dizer que aquele que obedece a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, durará para sempre. A vontade do Senhor é o que faz com que as coisas durem para sempre. Então nós precisamos guardar a palavra do Senhor para não pecarmos contra o Senhor. Eu quero ler um texto da palavra do nosso Deus, que se encontra no Evangelho de João, que é o nosso Senhor Jesus mesmo falando, no capítulo 14, versículo 24. Olha até que Jesus diz para nós em João 14, 24. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora,
a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus está dizendo, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A evidência, a grande prova, a grande evidência de que eu amo a Jesus, de que você ama Jesus, de que nós amamos a Jesus, está no fato de que nós guardamos a sua palavra. E guardar significa ter em nós para vivê-la. Não é só dizer, eu sei, eu estou fazendo tudo errado, mas eu sei como é que é. Não, não é isso. Guardar é viver em conformidade com ela, é para não pecar, não é conhecer só para dizer que conhece, é para conhecer para viver. E quando eu vivo o que eu conheço, eu não vou pecar contra Deus, eu não vou desonrar a Deus. Esse é o propósito de guardar a palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Eu ouvi o que o Senhor disse que gosta, e eu agora estou procurando fazer o que o Senhor disse que gosta. Eu li o que o Senhor disse que gosta, e agora estou procurando viver da maneira que o Senhor disse que gosta, porque eu amo o Senhor, e eu quero viver de uma maneira que agrade o Senhor. Porque quem ama, guarda as palavras do Senhor. E Jesus disse em João 14:24, quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Não guardar significa não obedecer. Não adianta, irmãos, a gente conhecer. A gente precisa obedecer. E guardar a palavra, ou esconder a palavra no coração, tem um propósito. E o propósito é não pecarmos. Não pecarmos. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Nos livrar do pecado, nos livrar da escravidão que o pecado traz. Mas tem um outro propósito positivo. E qual é o propósito positivo? Bom, no versículo 12, que eu não vou dar ênfase, eu só quero passar por ele, ele diz, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Bendito seja o teu nome. Agora me ensina, Senhor, me ensina os seus estatutos, ou seja, que horas que eu devo usar isso aqui? Onde que eu devo aplicar determinado conhecimento? É a virtude. Virtude é um conhecimento bem aplicado. Isso é uma virtude. Virtude é aplicar bem o conhecimento, né? É algo precioso demais. E aí ele vai dizer no versículo 13, que é onde eu quero encerrar essa palavra, com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Para que guardar a palavra do Senhor? Primeiro, por quê? Porque eu não quero pecar contra Deus. Há um objetivo pessoal. E segundo, para quê? Ou seja, qual é o meu objetivo além de mim? Além de mim. O objetivo além de mim é declarar para outros a tua palavra, Senhor. Por quê? Porque eu não quero pecar. E para quê? Para que eu possa ensinar outros a também não pecar contra o Senhor. Coisa maravilhosa. O desejo do salmista é um desejo extraordinário. Senhor, eu não quero pecar, e eu quero ensinar outros também a não pecarem. Para não pecar contra o Senhor, eu quero anunciar a tua palavra, declarar os teus juízos por meio da minha boca, ou seja, anunciar naturalmente a tua palavra. Naturalmente é falar da palavra do Senhor de uma maneira natural, de uma maneira espontânea, que a palavra esteja tão em volta de mim, que a palavra me domine de maneira tal que eu fale dela costumeiramente, rotineiramente, que ela seja a minha palavra. Que seja a palavra do Senhor a minha palavra, ou seja, a palavra de Deus reverberando através de mim, a palavra de Deus ecoando através de mim. Que eu penso que sou eu que estou falando, mas eu estou falando a tua palavra. Sabe, às vezes a gente tem alguns jeitos de falar, eu me lembro de ter dito isso aqui também, a gente tem alguns jeitos de falar e as pessoas, que a gente não percebe, mas as pessoas percebem. As pessoas falam assim, você fala igualzinho seu pai. Você fala igualzinho sua mãe. Você fala igualzinho seu avô, sei lá. Ele fala, não, que isso, tá doido? A gente não consegue enxergar. E os outros enxergam. O Pedro, no dia que ele negou o Senhor, o que é que o povo disse? A dona lá que foi a criada que veio e falou, você é um deles. Não conheço esse homem. É sim, você fala igual a ele. O seu jeito de falar te denuncia. Olha só. E o Pedro, ele estava tão impregnado de Jesus que ele não percebeu que ele estava falando do jeito que Jesus falava.
Bom, esse é um objetivo bom para a vida. Estarmos tão impregnados, tão tomados pela palavra de Deus, tão encharcados pela palavra de Deus, de maneira que ela saia de nós sem que a gente nem se dê conta de que a gente está falando da palavra. Para a gente é só mais um bate-papo, mas a pessoa que nos ouviu sai dali edificada. Rapaz, coisa boa conversar com aquela menina, coisa boa conversar com aquele camarada, que coisa gostosa. Trouxe uma paz para mim. Por quê? Por que levou paz? Porque era a palavra de Deus na sua boca. E você nem se deu conta, eu nem me dei conta de que era a palavra de Deus, porque ela está tão impregnada em mim que eu falo dela naturalmente. Esse é o desejo do salmista. Os meus lábios eu quero declarar os teus juízos, os juízos da tua boca. E esse é o desejo de Deus para nós. Vou dar só um exemplo para a gente ganhar tempo aqui, que é o de Josué 1. Quando o Senhor fala nos versículos 7 e 8, medita nessa palavra de dia e de noite, e que ela não se aparte da tua boca. Fala dela. Fala, não só medita, que ela não se afaste da sua boca, que você fale dela em todo o tempo, que ela ocupe o seu tempo, que ela ocupe o seu falar, que ela seja um direcionador da sua fala, porque a nossa fala revela quem nós somos. E às vezes quando eu falo isso, irmãos, eu tenho estudado muito sobre linguística para preparar algumas aulas aí que eu estou colocando, e aí eu fico pensando nisso, eu falo, Jesus, se a minha fala me denuncia, que luta, hein? Sabe, é um negócio que a gente às vezes fica pensando, né? Quantas coisas que a gente fala, o jeito que a gente fala, a nossa fala nos revela. E o Senhor quer que a nossa fala seja impregnada pela palavra dele. Ele diz isso em Josué 1, versículos 7 e 8. E o salmista quer também que a sua vida seja revestida da palavra de tal maneira que ele fale dela naturalmente, que ele declare o juízo de Deus com seus lábios em todo o tempo. Irmãos, que nós entendamos que preciosa riqueza é esta palavra, e que a gente guarde no nosso coração. Que a palavra de Deus seja o nosso maior tesouro, porque todas as outras coisas vão ficar aqui quando nós formos embora, mas ela vai nos acompanhar. Ela vai nos acompanhar. Que essa palavra seja tão bem guardada por nós que ela nos proteja de pecar contra Deus, e que ela esteja tão bem guardada em nós que naturalmente a gente fale dela no dia a dia, que ela ocupe o nosso falar, que ela ocupe a nossa maneira de ser, que a gente seja tão cheio dessa palavra, que as pessoas sejam abençoadas pela nossa voz, que as pessoas sejam abençoadas por cada coisa que nós falarmos, que assim seja em nós, que nós sejamos agentes transmissores da palavra do Senhor, que dura para sempre e que nos livra do pecado. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor.